dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que orgulhosamente já descumpriu todas as suas resoluções de ano novo. Eu sou o Júlio Black, ela é Graciele Nocelli. Estamos de volta para comentar os lançamentos desta semana em Juiz de Fora, dia 9 de janeiro de 2020. Pois é, o ano está correndo alucinadamente. E Graci, segundo você, temos duas estreias esta semana, né? Tudo bem? Tudo bem, Júlia. Olá para você, olá para a galera aí acompanhando, né, a primeira sessão. Segundo eu e também os cinemas. É verdade. Nós teremos duas estreias. A principal delas é Adoráveis Mulheres, que está recebendo aí ótimas críticas. Inclusive, já tem gente cogitando até algumas indicações ao Oscar, né? Isso. E a outra é Ameaça Profunda. A gente vai poder ver aí Kristen Stewart passando uns perrengues debaixo do mar. Senhores perrengues, né? Senhores perrengues. Júlia, até queria saber o que você está achando, porque Adoráveis Mulheres a gente sabe que não é a primeira versão para o cinema. Isso. Mas está recebendo excelentes críticas. O que tem aí de surpreendente? Então, explicando como você falou, né, tem esse livro que foi publicado em 1868, de autoria da Louisa May Alcott, que é uma história que se passa durante a Guerra Civil Americana. Ele já recebeu várias adaptações para o cinema, a primeira ainda em 1918, na época do cinema mudo. Teve uma versão nos anos 30, estrelada pela Katharine Hepburn, e que chegou a ganhar um Oscar de roteiro. Uma versão nos anos 40 que ganhou Oscar, acho que foi na parte de direção de arte também. E a versão mais recente, pelo menos para o cinema, é de 1994, que tem entre outros nomes a Winona Ryder, Isso. a Claire Danes e o Christian Bale, entre uma outra galera lá também. E esse filme também tem um elenco muito bom. A Greta Gerwig é a diretora, ela que é conhecida pelo filme Lady Bird, que chegou a concorrer no Oscar, se não estou errado, no ano passado. Foi. Aí temos as quatro protagonistas, a Saoirse Ronan, Emma Watson, a Eliza Scanley e a Florence Pugh. E o resto do elenco tem a Laura Dern, que acabou de ganhar o Globo de Ouro de atriz coadjuvante por História de um Casamento, a Meryl Streep, que dispensa apresentações, que cada espirro é um Oscar, o Timothée Chalamet e o Bob Odenkirk, que a galera conhece mais pela série Breaking Bad. Ele interpreta o pai das protagonistas. O filme ele se passa assim como o livro, nessa década de 1860, mostra exatamente essas quatro protagonistas, que naquela época que a gente sabe que tinha muito machismo, essa coisa da mulher ser submissa ao homem e do tipo se preparar apenas para o casamento, ser submissa, etc. e tal. E as quatro protagonistas, cada uma tem um sonho diferente. Uma sonha em ser escritora, outra pianista, uma artista plástica. A quarta agora me fugiu. São quatro vocações artísticas. Quatro eu vocações. Lembro. Pianista. Não, pianista você Eu não já falou. falei que o livro ele mostra exatamente essa etapa, né? Desde a adolescência até a vida adulta. No caso do livro, do filme, hoje eu tô ótimo, né? No caso do filme, Passado era eu. cada semana um, né? No caso do filme, ele já começa exatamente mostrando as quatro já adultas, cada uma seguiu rumos diferentes, e a história é entrecortada pelos flashbacks, mostrando exatamente a época da adolescência, mostrando os sonhos de cada uma, e aí a gente vai entendendo por que cada uma acabou tendo um destino diferente. Algumas conseguiram realizar seus sonhos, outras resolveram abrir mão deles, outras tiveram que desistir por problemas de saúde. Mas aí assim, a gente não vai entregar muito. O filme já teve indicações para o Globo de Ouro, não levou nada. Também já recebeu indicações para o Sindicato dos Roteiristas de Hollywood, também o Sindicato dos Produtores, que é um dos principais termômetros para o Oscar. E agora, segunda-feira que vem, a Academia vai anunciar os indicados, a gente vai saber se o filme recebeu alguma indicação ou não. Eu imagino que principalmente nas categorias técnicas, como figurino, talvez fotografia, etc. e tal, o filme consiga alguma coisa. Se vai levar, é outra história. Você chegou a ler o livro, que o título é Mulherzinhas. Você chegou a ler o livro? Não. Ou assistiu alguma versão antiga? Não li o Nem livro. a versão muda? Não.
Não li o livro, não assisti a versão muda. Eu só lembro, porque eu sou muito fã de Friends, de quando a Rachel entrega esse livro pro Joe e os comentários. Aí eu lembro que eu pesquisei na internet na época, mas enfim. Inclusive, Júlio, já há notícias que o livro está fazendo, né, euforia e uma busca eufórica nas livrarias por conta do filme. Eu acho curioso isso, porque todas as vezes, às vezes a gente pensa assim, é um filme que já foi, né, a história já foi contada no cinema, mas todas as vezes que essa história é contada, ela é bem sucedida. Então, esperar para ver aí como que vai ser a avaliação da academia esse ano, mas a crítica tem sido excelente, né? É verdade. E até lembrando, né, você falou a questão do Oscar, a gente falou que 2 versões conseguiram levar pelo menos uma estatueta, e o filme de 94 chegou a ter 3 indicações. Não levou nenhuma, mas de qualquer forma, sim, isso de alguma forma atesta a qualidade do filme e mostra o quanto que essa história realmente ela é importante, faz sucesso nos Estados Unidos principalmente, e recentemente teve uma votação sobre os livros mais importantes ou melhores livros da história. Foram mais de 4 milhões de votos, e o Mulherzinhas, como é conhecido aqui no Brasil, ficou em 8º lugar nos Estados Unidos. E como você falou agora, aqui no Brasil está tendo uma febre de republicações, até porque o livro já está em domínio público há muito tempo, então várias editoras relançando o livro, algumas com novas traduções. Então, assim, é até uma opção, né? A pessoa pode comprar o livro, assistir ao filme, comparar os dois, e quem tiver tempo, sorte de encontrar também, quem sabe até assistir a versão muda de 1918, né? E o outro filme é Ameaça Profunda, né, Júlio? Exatamente. Kristen Stewart aí saiu do universo de vampiro e lobisomem para enfrentar perrengue no fundo do mar. Exatamente. Agora ela enfrenta bicho no fundo do mar. A gente pode dizer que esse filme tem um pouco de Alien, tem um pouco de uns filmes de terror também, porque agora me fugiu o nome dos filmes assim que a galera tá comparando essa história. A Kristen Stewart é o principal nome desse filme, mas a gente também tem a Jessica Henwick, que trabalhou em Game of Thrones, também trabalhou em Punho de Ferro. Ela era a Colleen Wing, que era a namorada lá do Punho de Ferro, também apareceu em Luke Cage, apareceu em Os Defensores. Tem o francês Vincent Cassel, que é outro que dispensa apresentações, ele até está direto e reto aqui no Brasil. E por último, o T.J. Miller, que apareceu entre outros filmes no primeiro Cloverfield. Ele era o melhor amigo do Deadpool também e trabalhou em Silicon Valley, só que daí ele saiu do filme por causa de algumas acusações por conta daquele movimento Me Too. Ele saiu do Silicon Valley, mas conseguiu aí esse espaço nesse filme, que tem direção do, pelo menos para mim, pouco conhecido William Neubank. É um filme que está sendo, aliás, massacrado pela crítica, mas a gente vai dar aqui então rapidinho a sinopse. É uma galera que trabalha num laboratório submarino. É um laboratório submarino que fica a 8.000 quilômetros da costa, eu não sei agora de qual oceano, e a 11.000 metros de profundidade. Ou seja, é longe de tudo. É basicamente como se você estivesse no espaço lá, tipo assim, Plutão, e de repente acontecesse algum problema. Eles estão lá no fundo do mar fazendo essas pesquisas, só que daí um terremoto coloca esse laboratório em situação crítica. Eles precisam sair do laboratório com pouco oxigênio. Eu não sei como é que eles conseguem caminhar no leito do oceano a 11.000 metros de profundidade, porque quem conhece um pouquinho de física, essas coisas, sabe que a pressão no fundo do mar é um negócio absurdo. Mas o Bob Esponja consegue, né? Se o Bob Esponja consegue sem equipamento de mergulho, a galera vai. E o que acontece? Eles estão lá embaixo no fundo do oceano, num breu danado, e eles começam a ser atacados por criaturas do fundo do mar, que parece que surgem do leito do oceano depois desse terremoto, deve ter aberto alguma fenda lá, e aí começa a matança lá no fundo do oceano, no escuro. Aí é um lance meio Sexta-feira 13, né? Filme slasher, vai matando um por vez. Desgraça pouco é bobagem. Desgraça pouco é bobagem. A gente provavelmente pode apostar, né, Graça, que a Kristen Stewart vai ser a última a sobrar, o que talvez para ela acabe sendo um castigo, porque o filme está sendo massacrado. A produção anterior que ela estrelou, que foi As Panteras, também foi um fracasso de público, também não foi tão bem visto pela crítica,
Mas tá ela lá no fundo do oceano, tendo que encarar uns bichos feios. Mas eu acho bacana que ela tá aí mostrando uma versatilidade, né? Vamos ver, vamos acompanhar as próximas aventuras da Kristen. E se você tivesse que escolher um dos dois pra ir, em qual você iria? No do mar ou na Pantera? Não, no mar ou nas Adoráveis Mulheres? Adoráveis Mulheres, gente, não tem nem... Agora, qual a aventura da Kristen Stewart? Não, filme é fato que Adoráveis Mulheres aí é a pedida da semana, né? E você pode conferir toda a programação dos cinemas da cidade na versão impressa da Tribuna de Minas, que está nas bancas nesta quinta-feira, ou também, né, Graça, lá no site tribunademinas.com.br, que normalmente quinta-feira de manhã, até lá no finalzinho da manhã, já está tudo atualizado. Você pode chegar lá, dar uma olhada e se programar para o final de semana, né? Além das estreias, outros filmes continuam em cartaz, como Frozen 2, Minha Mãe é uma Peça, também temos Star Wars, Ascensão Skywalker, e por aí vai. É só você chegar e se programar, afinal de contas estamos não, muita gente está de férias, criançada de férias, alguma galera aí curtindo, então cinema é uma opção para o fim de semana, né? Com certeza. É isso aí, semana que vem então estaremos de volta, com certeza, né? Já está até aí à venda nos cinemas da cidade, a continuação de Jumanji, e a gente vai então comentar semana que vem Jumanji e qualquer outro filme que também esteja nas estreias, tá ok? Então, até semana que vem, vida longa e próspera.